Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou responder a uma pergunta que é feita frequentemente sobre como surgiu a humanidade, uma vez que Caim tinha matado Abel. Ora, nós sabemos que, primeiramente, Deus criou o casal, Adão e Eva. A gente sabe muito bem a ordem, né? O homem, depois viu Deus que não era bom que o homem permanecesse sozinho e fez uma mulher que correspondesse, uma adjuntora. No caso, nós temos a descrição de que trata-se de Eva. Quando a gente vai para o texto em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim na palavra de Deus. Eu vou fazer o destaque do versículo aludido. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Após ter feito o casal, a gente tem a informação que nos diz o seguinte, pelo menos até aqui. Então Deus os abençoou e lhes disse a quem? Ao casal, ao homem e mulher que ele acabara de criar. Frutificai e multiplicai-vos. Nós sabemos que teve filhos, Caim e Abel. Mas acontece que as pessoas perguntam, aí, se Caim matou Abel, como é que surgiu as demais pessoas? Como é que deu continuidade à humanidade como nós conhecemos nos dias atuais? Ora, a Bíblia vai nos fornecer uma outra informação no capítulo 5, e quando a gente começa a ver as gerações de Adão, e começa da seguinte maneira: e este é o livro das gerações de Adão. Esse Adão se refere ao marido de Eva. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Temos a informação, a partir do versículo 3, que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Além de ter Caim e Abel, nós sabemos que Sete foi filho de Adão. E ainda mais, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E eis a informação preciosa para a compreensão do aumento da população a partir de então. E gerou filhos e filhas. Quando Deus fala para o homem crescer, multiplicar, logicamente que tem que ser através da mesma espécie, da espécie humana. Logo, nós temos a informação de que havia um casal, teve um casal de filhos, Caim e Abel, é verdade. Diz que teve sete, este tem nome, ok? Mas há menção de filhos e filhas, as quais não estão nominados, mas ainda assim existiram. E observem que a geração, ou seja, os dias para aquelas pessoas da época eram bem mais longos. Por exemplo, no versículo 5 diz que todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Ora, para ver o aumento da população, que estava até então de uma forma muito reduzida naquela família, naquele núcleo familiar, era necessário que os filhos e filhas, isto é, eles viessem a fazer a procriação. Alguém vai dizer assim, mas isto é incesto. Ora, de alguma forma, Deus, digamos assim, atenuou os efeitos nocivos daquela prática incestuosa
para que houvesse a multiplicação. Não tem como haver multiplicação de uma espécie, e a gente está falando sobre a espécie humana, a raça humana, se inicialmente não haver relações sexuais entre eles. Neste caso, pressupõe que os filhos de Adão, juntamente com as filhas do mesmo Adão, eles tiveram relações sexuais, filhos e filhas, e foram se multiplicando, multiplicando, e à medida que vai aumentando, vai surgindo aqueles grupos, as pessoas vão se casando, tendo aquele contexto do Antigo Testamento, forma clã, e os clãs vão sendo aumentados e vai povoando a terra. De modo que é uma maneira lógica de, de observar na Bíblia, porque nós temos a menção, primeiro, de que teve filhos e filhas, melhor dizendo, e a informação anterior de que eles deveriam multiplicar. Como é que vai haver a multiplicação? Repito, através da espécie humana. Neste caso, não tinha alternativa. E quando a gente observa nesses primórdios, a gente sabe que teve uma atenuação da parte de Deus no tocante ao incesto ou aos incestos que necessário era povoar a terra. Tanto é que a gente vai do capítulo 1 até o capítulo 11, mostra o Senhor como Deus universal, isto é, o Deus absoluto, o Deus do universo, e até o capítulo 11, ele é apresentado como Deus universal, no sentido de que todas as nações pertencem ao Senhor. Nós temos uma relação de nações existentes até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, aí a gente já vê a criação de uma outra nação. Uma nação que vai ser escolhida, que vai ser amada por Deus, que vai ser feita a aliança. Lembrando que aliança se refere à primeira aliança, porém, depois, milhares de anos após, Deus vai fazer uma segunda aliança. E essa segunda aliança é através do sangue de Cristo Jesus. De modo que há sim uma compreensão da parte nossa de que inicialmente Deus não apenas permitiu, mas era necessário que os filhos e filhas de Adão e Eva tivessem relações sexuais, houvesse a procriação, por sua vez, a multiplicação. Mais adiante, toda prática incestuosa vai ser proibida e não sendo aceitável em nenhuma sociedade, quer antiga, quer moderna. Mas ainda assim, nós temos uma explicação plausível, isto é, dentro da razoabilidade, inclusive uma fundamentação bíblica, porque nós estamos aqui oferecendo esta resposta a partir da palavra de Deus e não com base nas nossas conjecturas. Fiquemos com estas informações e a gente sabe perfeitamente que, independente disto, Deus sempre amou toda a humanidade e não apenas um povo específico. Porque o objetivo de Deus em relação a Israel era que este se tornasse luz para as nações, para que viesse atrair pessoas de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, línguas, etnias, etc. e tal, para que pudesse adorar ao único Deus, o Deus invisível, que nós temos como oportunidade de adorar, reconhecendo o senhorio dele e, sobretudo, acatando as suas orientações, principalmente contida na segunda aliança que foi estabelecida pelo seu Filho, Jesus Cristo.